Isto era uma frase que o meu pai, há uns anos atrás, creio eu, antes do Covid, estava constantemente a dizer. Ele falava sempre, os olhos fazem a diferença. E a ideia dessa frase era que revelação faz a diferença. Olhos que veem, olhos que conseguem perceber a realidade, olhos que se abriram com quem Cristo é. Faz toda a diferença. Neste mundo espiritual que nós vivemos, neste mundo onde as trevas ainda são muito escuras e onde afetam o dia a dia, olhos que fazem a diferença. Viver com a perspectiva certa, viver com a perspectiva correta faz toda a diferença. E nós estamos a celebrar hoje que Cristo ressuscitou. Sim? E o poder da ressurreição está em nós. E isso tem que fazer toda a diferença. E hoje o que eu quero só rapidamente pegar é pegar nisto. Tenho estado nestes últimos dias e talvez semanas a meditar sobre a necessidade diária de revelação fresca. De vivermos e caminharmos em revelação fresca de quem Jesus é. De não caminharmos simplesmente com a sabedoria do passado, com o viver, ou com as experiências, ou com os testemunhos do passado, mas com a necessidade de caminharmos diariamente com uma revelação fresca de quem Jesus é e do seu enorme poder. Da sua santidade. Coros como este traz-me lágrimas aos olhos, porque, mais uma vez, revelação fresca de quem Jesus é. E isso impacta, ou deve impactar, a nossa vida por completo. Sabem, eu sou um adepto, um fã do apóstolo Paulo. E ele diz, não vamos estar a falar mais à frente, mas vou trazer já o versículo. Ele fala, eu quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Sabem, eu descobri esta semana que ele escreveu este versículo 30 anos após o início do seu ministério. Ou seja, não é um versículo que ele, depois de ter conhecido Cristo, depois daquele encontro ali a caminho de Damasco, depois de ter sido maravilhado com Jesus, ele tenha escrito no seu diário, eu quero conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição. Eu sou tão fresco, tão novo na fé, eu preciso de conhecer mais dele. Não. Isto é depois de 30 anos. De ter pregado Cristo, de ter visto sinais e maravilhas, de ver pessoas a serem salvas, igrejas a serem plantadas, de ver o poder de Deus através da sua vida, 30 anos. E pós 30 anos ele ainda está a escrever, eu quero conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição. Há novidade de vida, há frescura, há algo mais para conhecer. E sabem, nós eternamente vamos estar a louvar e vamos estar a ser deslumbrados, revelação constante. É tão incrível termos essa esperança eterna. Por isso é que um dia como hoje é tão fantástico de celebrar. Porque Jesus está vivo. E Jesus é uma pessoa, Jesus quer se relacionar connosco e podemos ter esta intimidade com Ele e podemos ser transformados cada vez mais parecidos com eles. Ok? Então, esta é a base da pregação, tá bom? Mas vamos olhar só por algumas experiências de pessoas que os olhos se abriram para quem Jesus era. Ok? Vamos começar logo com uma passagem que já foi falada hoje, mas vamos lê-la na mesma. Mateus 28, se quiserem seguir nas vossas Bíblias, Mateus 28, versículo 1 a 9. Diz o seguinte, depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra de entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. Imaginem a cena, não é? O esplendor, o poder, quão magnífico deve ter sido este momento. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres, não tenham medo. Eu sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui.
Ele ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro amedrontadas e cheias de alegria. E foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. E de repente, imaginem, já tiveram esta experiência incrível, já têm uma mensagem para trazer, estão cheios de alegria, estão a correr e de repente, Jesus, aquele que tinha estado morto, que agora já não está no túmulo, de repente, Jesus as encontra e disse: salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo, vão dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. Meu pai começou esta reunião a dizer, imaginem estas pessoas no final do dia, a processar, não é? Eu já passei por momentos de grande alegria, como o nascimento dos meus filhos, por exemplo, e é difícil de dormir, não é? Estás a processar aquilo que acabou de acontecer. Estás deslumbrado com o momento. Imaginem, Maria Madalena e Maria, imaginem o que é que acabou de acontecer. Acham que alguma vez a vida deles continuou igual? Nunca na vida. Os olhos foram abertos agora para Jesus ressurreto. Aquele que eles tinham conhecido e acompanhado, agora estão a vê-lo de uma forma totalmente diferente. O poder da ressurreição, eles estão a ver Jesus na sua glória, no seu poder ali perante elas. E qual é a reação delas? Abraçaram-lhe os pés, nota-se que caíram prostradas. A única coisa que puderam fazer foi adorá-lo. Foi rendição, foi deslumbramento, foi alegria, foi entusiasmo, foi a esperança, foi de facto isto é tudo verdade. Ele está vivo. Que momento fantástico. Revelação fresca a vir. Os olhos fazem a diferença. A realidade daquelas mulheres foi totalmente aberto. Sabem, um dos milagres que eu mais gosto de todos, são todos incríveis, mas há um que é quando Jesus cura o cego de nascença. E há um grande debate à volta disso, porque é que ele é cego, porque é que não é cego. Depois Jesus faz a coisa mais estranha, não é? Ele cospe o chão, ele mistura saliva na terra, ele pega na terra, ele cobre os olhos daquele cego e depois manda-o ir lavar. E o cego volta e está a ver. E há um grande debate à volta, como é que aquilo foi possível. Eles chamam os pais, eles estão ali à volta. E depois eles fazem a pergunta, explica-nos como é que isto é possível. E ele tem uma resposta incrível. Ele diz, uma coisa eu sei. Eu era cego e agora eu vejo. Vocês estão aqui a tentar descobrir, estão aqui a falar, olha, uma realidade eu sei. Eu antes não conseguia ver nada e agora eu vejo. Sabem, esta é a nossa realidade para todos nós que estamos em Cristo Jesus. Nós antes estávamos cegos, mas agora eu consigo ver. E porquê? Pelo poder de Jesus. Há uma música do Emmanuel que muita gente gosta, está no nosso CD. Meus olhos estavam cegos, mas tu me fizeste ver. Não é? Quão incrível é. Temos a possibilidade de revelação fresca, de ter esta transformação. Jesus trouxe revelação real e poderosa, transformadora, que abriu os nossos olhos para sempre. Ele é a luz do mundo, Ele é o Salvador, Ele é o Messias. Sabem, antes de Jesus começar o seu ministério, Deus tinha enviado outro homem, João Batista, para ser o mensageiro daquele que estava por vir. Não é? E lemos em João, lemos um bocado sobre a história de João Batista, um homem extraordinário, começa a preparar terreno, não é? Traz o batismo de arrependimento, está a anunciar
aquele que está por vir. Mas mesmo João, há um dia, enquanto ele está ali com o povo, que vê Jesus a caminhar. E nota-se que de repente, revelação. Vejam, o Cordeiro é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. De repente, Jesus aparece. E o foco já não está virado para João e na mensagem que o João está a trazer. Não. João diz, olhem para quem está ali. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito, aquele sobre quem você viu o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E ouçam o que é que João diz, os olhos abriram naquele momento que o Espírito Santo desceu sobre Jesus, não é? E a revelação veio e ele diz o seguinte, eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Olhos fazem a diferença. João sabia que havia uma mensagem para trazer, João sabia que o Messias estava por vir, ele estava a anunciar isso, mas de repente, eis que ele vê o Cordeiro de Deus. Aquele a quem o Espírito de Deus caiu sobre. Eu vi e eu testifico, este é o Filho de Deus. Esta é a mensagem de João. Maria Madalena, Maria, todos os discípulos tiveram esta revelação. Ele está vivo. Eles vêm, eles falam com ele. Jesus ressurreto. Ele está vivo. Pedro, antes de Jesus ter ido para a cruz, depois de verem todos os milagres, e pessoas estão a perguntar quem ele é, e Jesus depois faz a pergunta para eles, e vocês, quem é que vocês dizem que eu sou? E o que é que Pedro responde? Alguém sabe? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus responde, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Irmãos, felizes somos nós hoje, porque o Pai revelou o Filho a nós. Felizes somos nós, porque temos esta revelação de quem Cristo é e do seu enorme poder. Felizes somos nós que hoje podemos estar a celebrar a Páscoa, mas sabendo o verdadeiro significado da Páscoa e podemos celebrar vida eterna, porque Jesus está vivo, Jesus ressuscitou e o poder está em nós. Felizes somos nós, abençoados somos nós, porque o Pai revelou estas coisas a nós. Estávamos cegos, mas agora estamos a ver. Apóstolo Paulo teve talvez uma das conversões mais dramáticas que lemos no Novo Testamento. Este homem era um homem religioso, um homem que estava a tentar seguir a 100% a lei. Era feroz nisso e está convicto de que ele precisa de ir atrás destes discípulos que estão a falar destas coisas, estão a falar deste Messias, e ele precisa de ir atrás deles para os calar. Ele está a fazer isso de convicção. Ele precisa de abafar o que está a acontecer. Mas, pelo caminho, algo acontece. Pelo caminho, Jesus tem um encontro com ele. Saulo, Saulo, por que me persegues? Imaginem isto. Saulo deveria estar a pensar que estava a fazer a coisa certa. Estava a ser religioso, estava a viver consoante o conhecimento que tinha. Sabem, é um alerta talvez para nós. Não vivamos com conhecimento do passado. Precisamos de viver não em religiosidade, precisamos de viver em revelação. Precisamos deixar que a revelação nos esteja a moldar a cada dia.
Por isso é que a Bíblia é tão fantástica e é viva todos os dias. Não é para lermos uma vez e já sabemos, não. Tu podes ler a mesma passagem 100 vezes e de certeza que revelação virá. Porque Deus quer se revelar constantemente. E Jesus se revela a Paulo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele ficou literalmente cego naquele momento. Foi levado para Damasco e um homem chamado Ananias foi chamado por Deus para ir falar com Saulo. E Ananias fala com ele sobre Jesus. E ora por ele. E diz que quando ora é como escamas caíram dos olhos. Ele estava cego, de repente ele está a ver. E diz que ele foi logo batizado. E logo a seguir ele está a pregar o Evangelho. Olhos fazem a diferença. Todo o mundo de Paulo mudou de dia para a noite. Ou em 2 ou 3 dias. Tudo mudou por completo. Não é? E olhem para aquilo que Paulo fez após isso. Não é? Revelação fresca de quem Jesus é. E então ele diz, como já li, quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Quero conhecer o poder da sua ressurreição. Quero conhecer a Cristo. Jesus está vivo. Jesus é uma pessoa, Jesus quer se relacionar connosco, quer crescer em intimidade connosco. E Paulo está a dizer isto, eu quero crescer em intimidade com Cristo. Eu quero conhecê-lo melhor. Eu quero aprofundar as minhas raízes. Eu quero ir mais fundo para quem Ele é, para o seu amor e para o seu poder. Eu quero conhecer, eu quero viver no dia a dia neste poder. Do que é estar em Cristo Jesus. Paulo escreve pelas suas cartas fora. Estamos em Cristo Jesus. Ele declara, vez após vez, este poder que nós temos por agora estarmos em Cristo, por Cristo ter morrido e ressuscitado, por estar vivo. Ele quer que a gente perceba que agora a nossa vida, para todos aqueles que aceitam Jesus, nós agora estamos em Cristo. Estamos revestidos por Cristo. E nós precisamos de conhecê-lo melhor. Precisamos viver em intimidade com Ele, precisamos viver ligados a Ele, precisamos estar a experimentar este poder que é dele e que é agora para nós, porque estamos em Cristo Jesus. Este poder que nos leva a caminhar no sobrenatural neste mundo físico. Leva-nos a caminhar por estas ruas e nos nossos trabalhos e nas nossas casas e podermos experimentar e buscar de todas as bênçãos espirituais para pôr em prática no nosso dia a dia. Este poder sobrenatural que nos leva a pregar o Evangelho a todas as pessoas à nossa volta, para vermos pessoas a serem salvas. Há centenas de pessoas que necessitam ser salvas. Como é que vamos fazer isso? Vivendo no poder da ressurreição, vivendo neste poder que há em Cristo Jesus, porque Ele está vivo. E então este poder é vivo e é poderoso para transformar pessoas. É este poder que nos leva a testemunhar, é este poder que nos leva a derrotar o pecado. Quando pessoas me dizem que estão presas em pecado e não conseguem, não, nós precisamos de ir ao poder da ressurreição, que nos liberta do pecado. Sim, este poder está em nós para podermos quebrar a força do pecado nas nossas vidas, que nos traz novidade de vida, que nos faz reinar em vida, que nos faz viver na alegria do Senhor. E ainda agora estávamos a cantar alegria, irmãos. Somos o povo mais alegre, porque podemos viver na alegria do Senhor, podemos viver na alegria de Deus, nosso Pai, em Cristo Jesus. Podemos viver nessa alegria. Sim? Temos que buscar deste poder que agora é nosso, é este poder que nos torna humildes, porque faz-nos perceber que não há nada, mas nada em nós que nos faz algo de especial, é tudo Cristo. E é crescendo em intimidade com Ele, é conhecendo a Cristo, é vivendo neste poder que vemos a transformação na nossa vida. É este poder que nos traz poder em oração. Quando nós oramos, não são simples palavras, porque estamos em Cristo Jesus e podemos orar e buscar deste poder para as diferentes coisas por quais estamos a orar. Especialmente quando estamos a orar para que o seu reino venha sobre esta nação. Podemos buscar este poder e trazer, porque sabemos que é da vontade dEle.
ver pessoas a serem salvas. É este poder que nos traz o conhecimento da vontade de Deus. Quer saber qual é a vontade da tua vida? Olha, cresce em intimidade com Cristo. Cresce em intimidade com Cristo. Busca deste poder da ressurreição. Busca dele, porque Ele vai querer falar contigo. É aqui que traz tudo. É aqui que é fonte de vida. É Cristo que está vivo e que ressuscitou. É este poder que traz impacto na nossa comunidade. E é este poder, como Paulo diz, que faz com que possamos ter a mente de Cristo. Sempre foi uma frase que me mexeu muito comigo. Possamos ter a mente de Cristo. Uau, que coisa incrível. Pensarmos em Jesus, pensarmos na forma como Jesus atua, no amor, na compaixão, no poder, no perdão, na misericórdia, na graça. Pensar em todas essas coisas. E Paulo está a dizer, em Cristo Jesus, tu podes ter a tua mente renovada. E podes começar a pensar como Cristo. 30 anos depois, Paulo ainda está a dizer, eu preciso de mais. Eu preciso de continuar a conhecer Cristo. João, estou na reta final, João, aquele discípulo muito humilde, que gosta-se de referenciar a ele próprio como aquele a quem Jesus ama. Acho fascinante como ele constantemente se declara dessa forma. Mas João, que ama Jesus, que caminhou com Jesus antes da cruz, que conhece-o bem, não é? Fazia parte daquele círculo bem próximo de Jesus. Aquele João que viu Jesus na cruz, que viu-o ressurreto, que viu-o a subir para o céu, que caminhou com ele, que conhecia-o. João, em Apocalipse 1, já no fim da sua vida, já no fim da sua caminhada, quando vê Jesus em toda a sua glória, é isto que ele escreve em versículo 17. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Este é João que conhecia Jesus, mas agora está a ver Jesus em todo o seu esplendor, toda a sua glória. E qual é a reação dele? É de total rendição. Cair como morto, deslumbrado com quem Jesus é. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse, não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Aleluia. Mesmo no final da vida, João, revelação fresca estava a ser trazido. Jesus está vivo. Esteve morto, mas agora está vivo para todo sempre. Um pregador chamado John Piper disse o seguinte: Jesus não é o caminho para conseguir as coisas. Jesus é a coisa a obter. Jesus não é simplesmente o caminho para nós trazermos nossos pedidos, para buscarmos. Jesus é a única coisa que nós precisamos. E Ele tornou-nos acessível. Ele venceu a morte. Ele está vivo. E Ele quer criar intimidade contigo. Ele está disponível para isso. E é a única coisa que tu precisas. Quero conhecer a Cristo. O poder da sua ressurreição. Eu quero conhecer a Cristo. E Cristo crucificado. Só isto é importante na minha vida. Eu preciso desta revelação fresca. Eu preciso que Ele seja o centro. Eu preciso que Ele seja tudo na nossa vida. Eu preciso que Ele seja o meu alvo de vida. Eu preciso de estar a correr esta corrida com Ele. Eu preciso de que toda a minha atenção e o meu foco esteja nele e só nele. E felizes são vocês que vêm. Felizes são vocês a quem o Pai trouxe essa revelação. Hoje é um dia de muita celebração, porque somos um povo abençoado.
Felizes são vocês, porque o Pai trouxe essa revelação. Felizes são vocês, porque conhecem o Cristo, o Salvador. Aquele que morreu, mas que agora está vivo e vivo para sempre. Felizes são vocês, que fazem parte agora da família de Deus. Felizes somos nós, um povo abençoado. Amém? Amém. Vamos só orar. Talvez ter uma música para terminar. Deixo isso com o grupo de louvor para pensar. Vamos só orar. Vamos louvar a Deus por isso. Olhos fazem a diferença. E eu quero só lançar o desafio. Se tu estás aqui e ainda não tiveste esta revelação, então significa que estás cego. Precisas de conhecer a Cristo. Precisas de ter os teus olhos abertos. E Cristo quer fazer isso hoje também. E se sentes que tens vivido um bocado seco e preso talvez em religiosidade, hoje é o momento para virar a página e buscar revelação fresca de quem Ele é. Que esta seja a nossa oração e o nosso lema de vida. Quero conhecer Cristo e Cristo crucificado. Eu quero conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição. Sim, Jesus, nós te louvamos porque tu estás vivo. Tu ressuscitaste, estás vivo, estiveste morto, mas agora estás vivo. E vivo eternamente. Estás assentado à destra de Deus, estás a governar e a reinar para todo sempre. E nós queremos te louvar hoje. Santo, santo, santo tu és. Queremos te louvar pela vida, Senhor, que tu conquistaste ali na morte e na ressurreição. Queremos te louvar por agora. Felizes somos nós, porque o Pai se revelou a nós através de ti. Obrigado, Jesus, por teres-nos dado esta vida que agora temos. Obrigado agora por podermos estar em ti, Jesus. E podermos experimentar esta vida e este poder e este amor. Senhor, quem éramos nós? Fracos e inúteis, separados, completamente afastados. Mas Jesus, tu morreste e ressuscitaste. E agora estamos revestidos de ti. Jesus, eu quero te louvar, eu quero te agradecer, eu quero te engrandecer esta manhã. Eu quero dizer que quero crescer em intimidade contigo, eu quero crescer em conhecimento, eu quero crescer em revelação fresca. Nunca deixes de te revelar a mim diariamente. E eu oro isso para cada um de nós aqui hoje. Senhor, que o nosso coração esteja a arder como aqueles discípulos do caminho de Emaús, que o nosso coração ferva com a tua palavra, com a tua presença, que nós possamos, Senhor, consoante revelação a vida, que possa estar a arder o nosso coração por ti. Senhor, e capacita-nos para viver neste mundo com a tua mente, capacita-nos a viver, a reinar em vida, capacita-nos, Senhor, para vermos o teu reino avançar. E que mais centenas de pessoas possam te conhecer nesta nação. Milhares de pessoas possam te conhecer nesta nação. Que tu possas ser o foco, possas ser a atenção da nossa vida, desta igreja, das nossas famílias. Jesus, nós queremos te louvar e render a nossa vida. Queremos cair de joelhos, abraçar-te e agradecer-te e louvar-te por quem tu és. Jesus, tu és o Cristo, o nosso Salvador, o Messias, o Filho de Deus vivo. Obrigado por teres aberto os nossos olhos. Amém.